Bom, então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de pedir autorização para a gravação da sessão 6 do Diálogos Acadêmicos. Então, quem não concordar, por favor, se manifeste. A gente dá início, então, à sessão 6 do segundo Diálogos Acadêmicos, que é um evento do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, associado em UEL, e o intuito é a difusão das pesquisas, né, promovidas aí pelo programa, esse ano a nível de mestrado, doutorado, mas também de iniciação científica. Então, é um evento, né, promovido pela comunidade aqui do PPU, mas também voltado para pessoas aí que têm interesse em conhecer, ingressar no nosso programa, conhecer as pesquisas que temos aí desenvolvido. Eu sou o professor Leonardo, sou vinculado ao UEM, faço parte do grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo do Paraná, juntamente, coordeno o grupo juntamente com a professora Fabiola Cordovil, e nesse grupo a gente tem desenvolvido pesquisas na área da historiografia, do planejamento, projetos urbanos, relacionados às redes de infraestrutura e a processos de urbanização de maneira geral. Hoje a gente vai contar, então, na sessão com 4 apresentações, né? A gente vai ter a apresentação da Yara, que é doutoranda do programa, orientanda da professora Fabiola Cordovil, o Fernando Fayet, que é aluno de mestrado, que é meu orientando, e 2 alunas de iniciação científica, Maria Cecília e a Lorena, que fizeram a sua orientação científica junto com a professora Beatriz. Bia, se você quiser falar um pouquinho do seu grupo de pesquisa, antes da gente iniciar, fica à vontade. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Eu já fiz isso na primeira sessão, mas era outro público, né? Então, rapidamente, a gente faz parte, então, do Laboratório de Habitação, Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos, que é o LAPA, onde as meninas se encontram, e ali a gente realiza pesquisas com 3 frentes, né? Uma relacionada à produção, à política habitacional e impactos no território, a outra, liderada pelo professor Ricardo, relacionada a patrimônio histórico em madeira, e uma segunda, também do professor Ricardo, relacionada à tecnologia em madeira, né? Mas muito focado na questão habitacional. Existe há 11 anos o laboratório, já tem uma pesquisa densa relacionada à moradia em Maringá e região metropolitana, mais precisamente em região conurbada, né? Maringá, Sarandi, Paissandu, Marialva, e estamos no mestrado Ricardo desde o início, 2012, e eu ingressei em 2017. Temos aí já algumas 4 pesquisas, 5 pesquisas de mestrado nessa área de política habitacional, e professor Ricardo diversas outras, né? E as alunas, a Lorena e a Maria Cecília, ingressaram há um ano e pouco no LAPA, né? Na partir da pesquisa. Maria Cecília também se envolveu em extensão, está aí faz tempo, já é uma veterana do ambiente, mas na pesquisa já faz 1 ano, e concluíram agora, né? E elas vão apresentar um recorte do recorte da pesquisa maior que a gente realiza aqui. Era isso, Leonardo. Obrigada aí pela presença de vocês. Obrigado, Bia. Aline, você tem algum recado para passar como moderadora para os apresentadores? Eu só gostaria de falar para as pessoas manterem os microfones desligados, mas todas já estão, e aí a apresentação dura 10 minutos, como vocês sabem, e quando der os 10 minutos, eu vou avisar, sem tentar assustar ninguém, eu vou avisar com 9 minutos por mensagem, mas aí vocês vão controlando o tempo e, assim, como o tempo é curto, caso, assim, precise de uns minutinhos para finalizar, tudo bem, né? Não tem problema, mas desejo a todos uma ótima apresentação. E eu acho que podemos, então, passar para a Yara, que vai iniciar, né, a apresentação da sessão.
Yara, pode ficar à vontade, na hora que você quiser compartilhar. Aí eu acho que a gente, como dinâmica, né, a gente faz as 4 apresentações em sequência, e aí, posteriormente, a gente tem um tempo aí para discussão dos trabalhos. Já é? Boa tarde. Só um minutinho que eu vou me organizar aqui para compartilhar. Vocês já estão enxergando a apresentação? Sim. Sim, é. Que vocês ficaram, eu não os vejo mais. Então, eu vou iniciar. Boa tarde a todos. Eu sou Yara. Yara, desculpa. Você consegue colocar para ficar maior? Acho que se você clicar no livrinho que fica aqui embaixo, no ícone à esquerda da tacinha. Ah, isso, ótimo. Desculpa, ficou melhor. Peraí, só um pouquinho. Aline, só um segundinho. Sem problema. Eu acho que estava dando errado, porque eu estava com 2 telas. Foi? Foi. Tá aparecendo tela cheia, então. Tá tela cheia. Então tá bom. Então, boa tarde. Eu sou Yara Schneider Bertolotto. Eu sou orientanda da professora Fabíola Cordovil. Eu faço parte do grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo do Paraná. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, o trabalho intitulado Planejamento Urbano e Regional no Norte do Paraná, a trajetória e alcance do projeto da Metrópole Linear Norte do Paraná, o Metronor. Então, eu vou iniciar com vocês uma breve introdução, apresentando, então, que essa história do planejamento do Estado do Paraná se entrelaça com as políticas do governo federal, governo militar federal, por meio de planos nacionais de desenvolvimento editados na década de 60. E ao passo, então, que esse planejamento do Estado do Paraná ele vai produzindo uma série de planos, programas e projetos, tanto aqui... Vocês veem meu mouse? Sim, né? O norte do Paraná, quanto o eixo norte, representado nessa figura, eles se destacam pelos índices do Estado, tanto o PIB por setor, quanto os setores econômicos do Paraná, do eixo norte, do eixo Londrina-Maringá, quanto do Paraná. Então, o meu recorte de pesquisa é o projeto Metronor, o arco temporal é o período de vigência do projeto, que é de 1977 a 1989. Então, essa aqui é a delimitação desse projeto Metronor, ou simplesmente Metronor, ou eixo Londrina-Maringá, que se inicia aqui a leste com a cidade de Biporã, passa por Londrina-Cambé, finalizando com Sarandi, Maringá e Paysandu. Então, nós temos 13 municípios componentes desse eixo. Ele se insere no contexto do planejamento urbano regional do Paraná na década de 70, e por conta do que eu já disse anteriormente desses projetos, programas e projetos, o Metronor foi um projeto especial, então, que ganha destaque na época, porque ele foi concebido como um plano de desenvolvimento regional para o eixo Londrina-Maringá. Ele foi entendido como inovador à época, por conta do aglomerado urbano ser tratado sob uma visão integrada de planejamento, como também por ter reforçado, porque ele reforçou a potencialidade desse eixo norte no estado do Paraná, incentivado como uma região metropolitana. A relevância desse projeto, então, de estudar esse projeto para o planejamento, está no fato de que ele vem sendo estudado até a atualidade. E pouco se sabe sobre as circunstâncias que deram origem e fim ao próprio projeto Metronor. Então, entende-se que existe uma lacuna que, se ela for preenchida, ela vai contribuir para o entendimento dos processos e das políticas territoriais do Paraná, da importância da região norte para o estado do Paraná nas décadas de 60 a 80, da representatividade das principais cidades do eixo Londrina-Maringá e, claro, o maior aprofundamento do eixo, do Metronor. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar, então, as ações do governo federal
e estadual no que se refere a esse planejamento territorial e regional, que são reflexos dessa política urbana da década de 60 a 80. E com isso, averiguar como esses planos desenhados no âmbito federal foram assimilados a nível estadual, resultando, então, no decorrer desse processo, no próprio projeto do Metronor. Então, alguns pontos são relevantes nessa pesquisa, como é o caso de entender as instituições, quais foram as equipes, quem trabalhou nesse processo do Metronor, ou no período de vigência do Metronor, quais foram os convênios e contratos realizados e que âmbitos do governo eles foram realizados, bem como o legado ou herança do projeto Metronor. E para que isso fique bem alinhado, que essas informações sejam bem organizadas, o método, a metodologia adotada no trabalho é de uma abordagem empírica, de caráter qualitativo exploratório, com base na pesquisa histórica, e ela foi pautada em 3 análises, de dados referenciais, histórico e documental, e o mapeamento físico-territorial dos municípios que fazem parte do eixo Londrina-Maringá. Esse levantamento de dados primários, então, nas bases do IBGE, IPARDES e IPEA, o levantamento de fonte primária tem como método adotado a entrevista aberta com os coordenadores do escritório do Metronor e da UAS, o levantamento bibliográfico, então, revistas, artigos, livros, como também a coleta de matérias jornalísticas publicadas à época, por fim, a pesquisa documental, tanto os documentos oficiais quanto os documentos federais nas respectivas bases, tanto nas bibliotecas quanto nas secretarias ou nos ministérios, e o documento do Metronor, ou os cadernos técnicos que se referem à temática Metronor, no LabDoc, na CTU da UEL, em Londrina. A pesquisa, então, contribuirá com a história do planejamento territorial e regional do Paraná, marcada, então, por essa apresentação do projeto Metronor, indicando seus possíveis legados, eu coloquei barra e ou heranças, né? Espera-se, então, que com esse levantamento histórico, que será conduzido ao longo dessa pesquisa, um dos resultados seja a identificação, então, desses marcos históricos relevantes durante a década de 60, 70 e 80, e que resultaram, então, na criação, evolução e no arquivamento do projeto Metronor em uma linha do tempo. Para a construção dessas questões, cabe, então, investigar os motivos, as razões e as ações que levaram ao desgaste e, assim, o arquivamento da Metronor, os marcos históricos e os marcos de referência e o legado ou herança do Metronor, tanto as executadas quanto no campo das ideias. Dessa forma, o Fábio Cunha aponta que o que levou, ou ele informa que a questão da extinção do Metronor foram as dificuldades entre os entes que faziam parte desse projeto, ou seja, a falta de articulação política entre os vários agentes envolvidos. Quanto à herança e o legado, o Gilson Bercock fala que a metrópole linear deixou um grande desvio rodoviário no norte do estado. E aí eu me questiono se seria o legado desse Metronor somente essa rodovia que liga Londrina a Maringá. E antes de responder qualquer questão, então, seja ela norteadora ou uma questão de pesquisa, é importante compreender, ou deve-se compreender, o início e o fim do projeto Metronor. O início, ele é bem delimitado com termo de referência em 1977, que gera um convênio. O ano de arquivamento, definido na pesquisa como 1989, é que ainda depende de mais pesquisas e leituras. Por quê? É preciso entender o que aconteceu ou o que ocorreu de 1985 a 1989 para entender esse fim, ou esse arquivamento, essa extinção, como os autores chamam, porque talvez esse ano, 1985, seja uma chave, porque foi nesse ano que foi pedida a fusão da UAS com o escritório Metronor, e também foi o último ano de reunião do Conselho Deliberativo do Metronor registrado em livro ata. Então, o que eu sei até o momento é que os documentos que foram pesquisados, eles relatam atividades até o ano de 1985. Então, ficou esse vácuo, essa lacuna. O que aconteceu de 85 a 89?
Conclui-se, então, que esses marcos de referência podem ser entendidos como os anos que dão pista dos acontecimentos do Metro-Nor, e assim inicia-se esse começo dessa construção da linha do tempo. Então, em 1977, o termo de referência, então, que ele delimita, ou que ele marca esse início do Metro-Nor, entre 1977 e 1978, a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Paraná desenvolveu uma gestão junto ao CNDU, que resultou, então, uma cooperação técnica e financeira para elaborar 2 trabalhos. O primeiro, o zoneamento industrial do eixo Londrina-Maringá, com convênio celebrado entre PEA e o governo do estado. O segundo, o plano diretor de abastecimento de águas do eixo Londrina-Maringá, Em 1979, o termo de referência que traz questões de institucionalização do Metro-Nor. Em 1980, o plano diretor do eixo Londrina-Maringá, na sua versão final, apresentado em 3 volumes. Em 81, a implantação do escritório Metro-Nor em Apucarana e a primeira reunião do Conselho Deliberativo do Metro-Nor. Em 82, o Programa de Desenvolvimento Industrial. Em 1983, a criação e implantação da UAS em Apucarana e, elaborado pelo UAS, o perfil regional dos 13 municípios componentes do Metro-Nor. E em 1984, a UAS elabora o documento intitulado Aglomerado Urbano Londrina-Maringá. Em 1985, então, o pedido de fusão da UAS com o escritório Metro-Nor. Em 86, o Metro-Nor ainda não foi institucionalizado, ele não possui recursos diretos e foi um período que o Cunha chama de terminal para o Metro-Nor. Em 1987, algumas notícias relatam que o Metro-Nor está falido, não saiu do papel, foi condenado à falência. E finalizando, algumas questões que se tornam relevantes ou importantes, ou no final, alguns questionamentos, então, se seria a falta de projetos não implantados a razão do fim desse Metro-Nor, se o legado do Metro-Nor pode ser entendido como algo não executado, e no campo das ideias, se o Metro-Nor não deixou nenhuma herança para os 13 municípios componentes do eixo. E eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à minha orientadora pelos direcionamentos, a CAPES pela bolsa, aos entregantes do grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo do Paraná, como também ao pessoal do projeto de pesquisa Raiz da Metropolização, e a professora Teba pelo acesso ao acervo do Metro-Nor. As minhas referências, e eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Yara. Bom, pessoal, então a gente vai dar sequência às apresentações e depois a gente abre para a discussão. Então, Fernando, pode compartilhar a sua apresentação conosco. Oi, vocês estão enxergando? E me escutando? Sim. Sim. Vou iniciar. A apresentação, a pesquisa tem o título Análise do processo de dispersão urbana no aglomerado urbano de Londrina após o Estatuto da Cidade, apontamento sobre as limitações do planejamento urbano em escala municipal. O orientador professor Leonardo, nós fazemos parte do grupo de pesquisa de dispersão urbana e o impacto da mobilidade no aglomerado urbano de Maringá, da UEM. Bom, a gente parte a pesquisa se inicia a partir da superação do modernismo, quanto a moradia, o hábitat e os modos de viver se transformaram, caracterizando a superação do urbano sobre o rural com a escalada da pobreza urbana. As cidades brasileiras são marcadas pelo êxodo rural e pela tragédia urbana que se acumula no início do século XXI, a crescente desigualdade e a precarização da reprodução da força de trabalho. A pesquisa, a gente entendeu que ela é relevante diante da discussão internacional sobre as cidades contemporâneas e a complexidade delas enquanto objeto de análise. Elas consideram objeto que passa por um processo histórico histórico e socioeconômico que é fruto sociocultural do neoliberalismo.
A pesquisa é fundamentada em estudos que já analisaram o território londrinense sob diferentes aspectos, como, por exemplo, a análise da região central, as dinâmicas de ocupação do solo, a desigualdade socioespacial, os vazios urbanos e o processo de reestruturação da cidade enquanto produto imobiliário, entre outros. O objetivo geral da pesquisa é compreender as contradições entre o recente processo de estruturação urbana, aglomerado urbano de Londrina, que é compreendido por Londrina, Cambé e Biporã, e o planejamento urbano realizado para o território, tentando ressaltar as relações entre o planejamento urbano, enquanto técnica e instrumento de ordenação territorial, e a realidade que é apresentada nesse período de recorte da nossa pesquisa. Os objetivos específicos são compreender o fenômeno da dispersão urbana e da ocupação territorial difusa, compreender os instrumentos de planejamento e gestão da cidade brasileira, compreender a metrópole, a metropolização das cidades brasileiras e investigar, por um estudo de caso, o fenômeno da dispersão urbana no aglomerado urbano entre os anos de 1990 e 2020. É um recorte definido para a gente entender a aplicação do Estatuto da Cidade e a efetividade da aplicação do Estatuto nesse território que se conurba, né? Então, a gente procurará compreender esse fenômeno através da análise da evolução da mancha urbana e do perímetro urbano, e compreender o processo em recortes em maior escala, e então pelas alterações de uso e ocupação que caracterizam a dinâmica urbana nesse território. A revisão bibliográfica ela se deu a partir da divisão de pesquisa em 3 partes. Se inicia pela pesquisa sobre a dispersão urbana e ocupação territorial de modo geral, depois partimos para uma pesquisa da dispersão urbana enquanto fenômeno nas cidades brasileiras, e depois partimos para o estudo de caso especificamente. A nossa pesquisa, então, ela se iniciou no subcapítulo 1.1, trata das origens da urbanização contemporânea. Depois a gente parte para a cidade que se dispersa, conceituando essa cidade essa cidade dispersa, né, de acordo com diferentes autores, como o Peter Hall, o Antônio Fon, a Choé e o Wildo Lima. E depois nós partimos para a caracterização dessa urbanização dispersa no Brasil, em que tratamos da modernização capitalista, da redistribuição espacial da população na década de 50, a cidade industrializada e a complexificação do território rural brasileiro. Como essas complexidades que aconteceram na metade do século passado caracterizam a nossa cidade atualmente, né? E depois, então, nós vamos para a segunda parte da pesquisa, que é sobre os instrumentos de gestão e planejamento do território nas cidades brasileiras. Iniciamos essa parte da pesquisa com a redemocratização e os embates e processos para a elaboração do Estatuto da Cidade. Como é que a partir do movimento Nacional pela Reforma Urbana, como é que se chega na lei, né, que é formado o Estatuto da Cidade, esse período de 30 anos, que vai de 1980 até 2001, mais ou menos isso, até o fim da década de 70, né? E como se deu a evolução do conceito de função social da propriedade da cidade nesse período. É uma discussão muito mais antiga, mas é trazida à tona sempre por esse movimento. Depois ele se transforma no fórum, mas são detalhes, né, aprofundamento. E depois a gente parte para uma segunda parte da pesquisa sobre o instrumento de planejamento, que é o Estatuto da Metrópole, especificamente. A gente discute o que é metrópole e o que é o processo de metropolização. A gente tenta fazer a relação desse fenômeno com essa cidade que se dispersa, né? Foi conceituada na primeira parte da pesquisa. Então, resumindo, desculpa, eu devia ter botado esse slide antes, né? A primeira parte da pesquisa, ela é baseada em revisão de literatura, que trata dessa origem e caracterização da dispersão urbana enquanto forma de ocupação territorial e dos instrumentos de gestão do território nas cidades brasileiras. A gente caracteriza esse processo de dispersão enquanto um fenômeno internacional, né, genérico, nas cidades mundo afora, e depois a gente especifica o que acontece nessa dispersão brasileira, que é caracterizada pela desigualdade socioespacial.
e é intimamente ligado com o nosso modo de produção e reprodução da força de trabalho. E depois nós partimos para o estudo de caso no aglomerado urbano de Londrina. Aí nós teremos uma revisão literária e documental. No estudo de caso, a gente vai analisar principalmente a legislação, os planos diretores, né, que estavam em vigência nesse período de 1990 até 2008, 2008 não, perdão, até 2020 agora, que é o nosso recorte, e para tentar entender como que os conceitos propostos no Estatuto da Cidade são abordados e se a dispersão urbana ela é considerada em algum momento por esse instrumento. A gente também incluiu no rol, né, de documentos de legislação que serão analisados o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Metrópole Londrinense, e o Plano Metrópole Norte, se não me engano, foi desenvolvido em 2019, para tentar entender, esses dois planos são planos de escala regional, né, um foca exclusivamente na metrópole, e outro já propõe uma revisão do plano Metronor, que a Yara acabou de apresentar. E a gente entender o que esses planos compreendem da situação dispersa desse aglomerado. A última parte que vai ser proposta para a pesquisa é uma análise de imagens. A gente propõe por imagens de satélites, por ortofotos ou com a base do Google Earth, fazer, através de fotointerpretação, fazer uma análise desses períodos, assim, definir recortes espaciais e enfocar como que se desenvolveu esses espaços através do tempo, se essa dispersão se deu por alteração do uso do solo, ou se densificou, e depois a proposta, por fim, é fazer a relação dessa dispersão que acontece e é analisada na fotointerpretação com aquilo que a gente compreendeu que a lei propunha. Uma primeira parte da pesquisa foi realizada junto à iniciação científica, e que a gente fez a leitura do território de Londrina, especificamente, como é que ele se dispersa. Foram realizados 3 mapas, né, de fotointerpretação. Esse é o mapa final da mancha urbana de Londrina, né. Foram 3 etapas, foi 1990, 2006, se não me engano, e 2020, que a gente determinou como períodos a serem analisados, e aí você pode ver que já está consolidado, assim, né, é muito diferente daqueles iniciais. E um segundo modo de fazer análise que a gente propõe já é uma análise mais específica de um recorte maior. Aqui no caso é do quadrante sudoeste de Londrina, fica próximo ao El e próximo ao Shopping Catuaí. E daí a gente tenta entender a dinâmica urbana, como é que se dá nesse canto da cidade, próximo ao perímetro, em que também em 3 períodos houve muita alteração de uso do solo, e principalmente que esses polos de atração, como é que eles funcionaram, se eles estimularam algum uso, estimularam outro tipo de uso, e se a rodovia também, em algum momento, serviu como barreira para essa dispersão que era prevista. Bom, então, a ideia é que a gente faça a correlação entre a legislação urbana e os processos da dinâmica da estruturação urbana, desculpa. E a gente entende, né, que as dinâmicas se dão à margem da legislação. Essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar de forma preliminar da pesquisa. Estou no finalzinho ali. A gente pôde compreender até o momento que as propostas que se deram de cidade, elas são com base na lógica do menor valor da terra. Então, sempre a expansão, ela está prevista na lógica de desenvolvimento de cidade. A descentralização, ela parte
ponto de vista de que quanto mais longe vai ser mais barato. Resumindo, é isso. Agradeço. Obrigado, Fernando. Vamos dar sequência, então, seguindo a sequência que a gente programou aqui. Agora a Lorena vai apresentar, então, sua pesquisa. Pode ficar à vontade, Lorena. Ok, obrigada. Todo mundo está vendo? Em tela cheia? Sim, sim, tá ótimo. Então, iniciando a minha apresentação, meu nome é Lorena, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo do 4º ano, e a minha orientadora é a professora Beatriz, e eu sou integrante do grupo do LAPA, que é o Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos, e a minha pesquisa de iniciação científica tem apoio da Fundação Araucária. Então, essa minha pesquisa é, na verdade, um recorte dessa pesquisa maior de iniciação científica, que está atrelada, como eu disse, ao LAPA, e também ao TATA, que é o grupo de pesquisa em rede, que é Territórios Ampliados e Conquistados versus Territórios Recuados e Ameaçados, as transformações no mercado imobiliário na pandemia da Covid-19, que é financiado pelo CNPq. Então, introduzindo ao meu trabalho, aqui a parte da introdução a gente então fez uma revisão quanto à questão da produção do espaço através dos agentes imobiliários, que são agentes que têm um papel super significativo na produção do espaço urbano, na sua estruturação, porque eles agem de acordo com a especulação do uso do solo, e isso acaba gerando uma sociedade segregada e desigual. Então, em março de 2020, como a gente sabe, a gente teve o impacto da pandemia, mas o setor imobiliário, ele não tardou a retomar a sua atividade, e isso a gente vai ver um pouco mais para frente, porque teve alguns apoios que acabaram ajudando ele a se reerguer tão rapidamente. Então, principalmente como um apoio do Estado, por exemplo, que é um agente muito atuante assim, na questão de apoiar o mercado imobiliário. Então, trazendo aqui para Maringá, que é o meu local de estudo, desde a sua gênese do seu território, teve uma estruturação do espaço atrelada com grandes empresas privadas, então ela acabou se desenvolvendo como um grande negócio imobiliário. Então, os objetivos da pesquisa desse recorte, na verdade, é compreender, através da lente do setor imobiliário, o quanto o mercado formal de aluguel de imóveis residenciais, principalmente apartamentos aqui em Maringá, foi impactado pela Covid no período de 2020 a 2021. Quanto à metodologia, no primeiro momento, a gente então fez a revisão bibliográfica, que trouxe a discussão quanto ao espaço urbano e os agentes imobiliários, o mercado imobiliário e também como que a pandemia atingiu esse setor. Então, como que a propagação desse vírus trouxe impactos e transformou o mercado imobiliário e, assim, o ambiente social na nossa sociedade. Em segundo momento, foi feita a coleta de dados secundários, que a gente conseguiu através de uma entrevista com um agente muito ativo aqui na nossa cidade, e também através de plataformas como o Subcem e o Zap Imóveis, que foi onde a gente conseguiu pegar os imóveis disponíveis para aluguel, no período de dezembro de 2021, que no caso foi o período ainda na pandemia. Em terceiro lugar, a gente fez, então, a coleta de dados primários, que daí teve a entrevista com, no caso, o entrevistado A, que a gente denomina na nossa pesquisa, e daí a gente conseguiu saber um pouco mais de alguém que está atuando no mercado, ter essa visão de alguém que está dentro, de como estava acontecendo, de como a pandemia atingiu. E daí, após todas essas etapas, a gente, então, teve uma sintetização dos dados e análise, daí a gente conseguiu desenvolver tabelas e ter uma visão de como aconteceu todo esse processo do aluguel e do aluguel de apartamentos no mercado imobiliário de Maringá.
Daí aqui na parte de resultados de discussões, a gente trabalhou principalmente o IGPM, que é um índice geral do preço de mercado, e ele é conhecido como inflação do aluguel, isso porque os ajustes que vai acontecendo nos aluguéis a cada mês e também anualmente é usado como base o IGPM. Então, aqui a gente tem algumas tabelas que a gente traz, então, dos períodos que a gente analisou. No caso, essa primeira é em dezembro de 2019, que no caso é o pré-pandemia, que o IGPM estava num valor de 2,09%. E aqui que eu destaco em verde é o período de janeiro e fevereiro já de 2020, que é um período ainda pré-pandemia, mas que estava se aproximando. Então, em janeiro, a gente tem um IGPM baixo, que é de 0,48%, e em fevereiro, menos 0,04%. Teve uma redução, então, de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, de 1,61% de redução. Então, era um cenário que se esperava muito, o mercado imobiliário esperava muito alavancar os seus negócios, porque é uma taxa baixa que consegue, então, você ter maior investimento nos aluguéis e também de interesse das pessoas para adquirir os seus imóveis. Já em dezembro de 2021, que foi o principal para a gente conseguir os imóveis que estavam sendo disponibilizados, o IGPM estava de 0,87%. Então, como eu falei, era um cenário ainda bem satisfatório e que daí começou a voltar a reduzir esse valor também no final de 2021. Aí aqui a gente fez uma comparação de alguns imóveis que a gente conseguiu, como eu falei, foram disponibilizados pelo nosso entrevistado. Então, é um número de imóveis um pouco escasso, mas deu para a gente aprofundar na pesquisa. Então, a gente teve um recorte que foi só para a tipologia de 2 e 3 quartos, a questão do apartamento. Então, aqui a gente destaca 3 imóveis. Então, eles foram avaliados em janeiro de 2020, com os de dezembro de 2021 e também de acordo com o IGPM. No apartamento D, ele tem uma oferta de aluguel que varia bastante. No caso, que ele está em janeiro de 2020 foi anunciado por R$ 850, e em dezembro de 2021, um ano de diferença quase, um pouco mais, teve um valor de R$ 1.400. E, de acordo com o IGPM, ele devia ser colocado para aluguel um pouco mais de R$ 1.000. Então, ele teve um aumento muito significativo no seu valor de aluguel. E daí, aqui no apartamento E, a gente tem, então, uma variação que a gente encontrou várias práticas de aluguel, várias práticas num valor de um mesmo imóvel, e que isso pode mostrar como teve uma supervalorização do imóvel aqui em Maringá. Isso porque teve diversas flexibilizações, que de acordo com o nosso entrevistado, também com as nossas pesquisas, que foram flexibilizações dispostas pelos governos estaduais, municipais e federal, quanto ao valor de aluguel durante a pandemia. Então, tem essas legislações e também as taxas que eu falei, como o IGPM, baixas, que acabou dando uma abertura para os proprietários atuarem da maneira que quisessem no valor do aluguel. Então, teve essa abertura. E daí, aqui no apartamento F, no caso, a gente tem um valor abaixo do IGPM, tanto em janeiro de 2020, quanto também em dezembro de 2021, que ele estava sendo posto para o aluguel em R$ 550, e o IGPM, ele falava que tinha que ser um pouco mais de R$ 775. Então, fica aí nessa questão que pode ter sido um pouco da flexibilização e também do acordo entre proprietário e inquilino, que pode ter reduzido um pouco esses valores e também ter apresentado tanto essas variações. Aí aqui a gente traz um mapa com os destaques de algumas áreas que acabaram se destacando na nossa pesquisa de 2 e 3 quartos de apartamentos, que foi a Zona 1 e a Zona 7, que são áreas que têm uma qualidade de vida um pouco melhor, que está em torno, por exemplo, da Zona 7, que é a UEM, onde a gente está agora, que eu estou agora. Então, é um local que tem muita demanda por alunos, também por trabalhadores.
Mas essa disponibilidade alta, de acordo com o nosso entrevistado, se dá por 3 principais pontos, que é a evasão considerável de pessoas durante a pandemia, que foi por causa de estudantes que voltaram para suas casas e acabaram por sair, né, dos seus imóveis e voltar a morar com seus parentes. E também, um segundo ponto, os novos hábitos que a gente teve na convivência na questão da pandemia. Que daí, uma pessoa que tinha um apartamento com 2 quartos acaba ficando em casa para trabalhar e para estudar, então vê a necessidade de mais um imóvel, mais um cômodo. Então, acaba mudando para outro imóvel maior. E também, em decorrência da Covid, esse terceiro ponto acaba se atrelando com esse segundo, que foi a busca por residências térreas. Que daí, porque é um âmbito maior para ter um quintal, para ter um jardim, que em condomínios fechados não se conseguia, por causa das questões de convivência e de distanciamento. Aí, aqui a gente tem, então, a questão que eu falei de Maringá ser um polo atrativo, com uma grande infraestrutura de qualidade. Então, o mercado ele acabou reagindo rapidamente por causa dessa demanda. Sempre tem pessoas em busca de vir para Maringá, pessoas de fora, tanto para trabalho, melhores condições de vida, quanto também para estudo. Daí, aqui concluindo, a gente entende, então, que em um primeiro momento o cenário imobiliário de Maringá teve umas consequências da Covid-19, mas que não tardou a se reerguer. Então, a gente considerou também 2 aspectos, que foi o primeiro, a questão de Maringá ser uma cidade polo, com sua grande infraestrutura, e também o socorro que foi dado para o ambiente da construção civil. Tanto porque eu já falei, pelas taxas baixas, pelas legislações que acabaram flexibilizando. E também um segundo ponto, que é quanto à situação que a gente viveu de pandemia e a busca por melhores condições do seu ambiente residencial. Então, a gente teve um mercado que se manteve articulado e também muito ativo, mesmo durante a pandemia. Aí aqui foram as referências utilizadas para a minha pesquisa. E aqui agradecer à Fundação Araucária e à UEM pela oportunidade da pesquisa científica e a minha orientadora, a professora Beatriz, assim como os integrantes do LAPA, e principalmente a Maria Cecília, que é minha companheira de pesquisa, e ao Augusto e a Mariana Cabral. Então, agradeço a todo mundo. Obrigada. Obrigado, Lorena. Bom, vamos dar sequência então, gente, para a gente fechar a rodada de apresentações e ir para a discussão, com a apresentação da Maria Cecília. Fica à vontade. Gente, desculpa, eu estava sem o áudio aqui, vou colocar para apresentar. Ok. Tá dando para ver minha tela? Tá entrando. Tá sem som? Não sei. Vocês estão de vizinho aí, uma da outra? Daí eu tinha tirado o áudio para não ficar... Deixa eu só ligar meu tempo aqui rapidinho para eu não passar. Quando apagar, você liga aqui, por favor. Bom, então a minha pesquisa... Eu sou Maria Cecília, sou orientanda da professora Beatriz, e sou integrante do LAPA desde 2019, e desde o ano passado eu estou desenvolvendo a pesquisa com ela, que é intitulada As implicações da pandemia da Covid-19 no mercado imobiliário formal de moradia em Maringá, nos anos de 2020 e 2021, uma análise a partir das estratégias de marketing, então. Essa pesquisa, né, que eu trouxe aqui agora, ela faz parte, é um recorte da minha pesquisa, que é intitulada As implicações da pandemia da Covid-19
no mercado imobiliário formal de moradia em Maringá nos anos de 2020 e 2021, né, no período da pandemia. Uma análise a partir dos agentes privados, suas estratégias e práticas, que faz parte também da pesquisa de rede que a Lorena citou, territórios ampliados e conquistados versus territórios recuados e ameaçados, as transformações no mercado imobiliário na pandemia da Covid-19. Então, essa introdução vai ser bem parecido com o da Lorena. A gente fez primeiro esse debate sobre o espaço, sobre como que é constituído, né, o espaço urbano, sobre as diversas disputas, né, que ocorrem nele e por ele, e que tem como elemento fundamental a terra, né? Essa disputa ela acontece por conta da terra. E a terra ela tem uma peculiaridade, que ela é parecida com o capital, só que ela não circula, ela tem uma localização, né? Ela é fixa, ela não roda ao redor do mundo. E aí a gente percebe que essa terra, antigamente, ela era utilizada com seu valor de uso, então, para produzir a sua riqueza, né, alimento, e atualmente ela já é utilizada com o seu valor de troca, né, ou seja, ela não é mais utilizada é utilizada como uma moeda, né, e aí isso vai resultar nessa financiarização da cidade, onde a moradia não vai ter mais, onde vai ser subvertido, né, o papel da moradia. E aí, então, o nosso objeto de estudo ele é Maringá. Então, a gente sabe que Maringá faz parte de um grande projeto de colonização do norte do Paraná, né, na década de 40, e pela empresa, né, de melhoramentos. E aí a gente, com base nos estudos, a gente percebe que Maringá, desde o início, ela é vista como um grande negócio imobiliário. E aí, durante a pandemia da Covid-19, a gente percebe que tem essa continuidade dessa manutenção, né, dessa logística como um negócio, porque, como a Lorena também comentou, mesmo tendo a pandemia e tendo um breve período de recessão, as atividades já voltaram, né, principalmente a parte de obra civil, foi uma das primeiras atividades a voltarem. A pesquisa ela tem como objetivo entender as práticas e estratégias dos agentes privados, né? Principalmente em relação ao marketing, nos anos de 2020 e 2021. Aí, como metodologia, então, a gente fez essa revisão bibliográfica sobre o espaço urbano, como ele é produzido, principalmente também vendo essa questão de ter o agente público, né, que é o Estado, e ter o agente privado, que seriam as incorporadoras, né, os empresários, e durante a pandemia da Covid-19. E depois a gente teve a coleta de dados secundários. Então, a gente, de acordo com o Ciduscom, a gente viu quais foram as empresas mais atuantes em 2020 e 2021. E aí a gente acessou os sites, né, dessas empresas, redes sociais, Instagram, Facebook, e também a Abrainc e a FAIP, né, que são órgãos de divulgação de pesquisa. A Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporadoras, onde eles fazem bastante pesquisa, né, e divulgação sobre o mercado imobiliário, e a FAIP também, a FIP, que tem pesquisa sobre o setor econômico, né. E, além disso, a gente fez a coleta de dado primário, com entrevista com o diretor de projeto, né, de uma empresa que é bem atuante nos últimos anos em Maringá, onde foi possível confirmar, né, principalmente confirmar essas estratégias, principalmente em relação ao marketing desses agentes, né. E aí, então, a gente tem aqui o gráfico de como, aqui no caso do Brasil, né, vem lançamentos e vendas dos imóveis no Brasil. Então, a gente vê que teve, sim, um crescimento de 2019, né, para 2020 e também de 2020 para 2021. Então, as atividades, né, elas continuaram. E aqui também, na parte de vendas, né, ainda mais no ano
de 2021 a gente teve esse crescimento também. E aí aqui, isso aqui é do Brasil, e aí aqui em Maringá. Então a gente percebe que Maringá seguiu também esse movimento e não ficou para trás, né? Estava ali com as atividades, então em um ano, né, cerca de um ano, a gente teve um crescimento no número de compra e vendas de aproximadamente, um pouco mais que 43%. E isso tem diversos fatores, né, como a Lorena comentou, sobre incentivo, sobre a queda do Selic, e Maringá sempre, bom, a gente vai chegar lá na parte do marketing, mas Maringá sempre teve essa venda da cidade como um local perfeito para se viver, né? E aí a gente entende que desde o começo da pandemia algumas coisas mudaram. Então as pessoas passaram a ficar mais tempo em suas casas, e aí com isso você sente uma necessidade de um lugar mais amplo, como a Lorena, né, falou. E aí isso vai resultar em novas demandas, né, que o mercado vai atender, então novas tipologias de apartamentos que está dentro de um mesmo edifício. Então, o mesmo empreendimento ele vai ter duas opções de planta, uma com quarto, outra com 2 quartos, uma com mais banheiro, outra com menos, uma com home office, uma com sacada um pouco maior. Então, tudo isso vai movimentando, criando novas demandas, e o mercado vai atendendo, e junto com isso, novas formas de divulgação. Então, aqui eu trouxe, isso daqui foi, né, desde da companhia, né, no início de Maringá, onde já tinha essa questão do marketing, né, da venda. No caso aqui não é de um empreendimento, mas é de uma cidade, assim como aqui, que é a propaganda do Eurogarden, que é um pouco mais recente, né? Não sei, para quem não é de Maringá, fica ali no antigo aeroporto velho, uma região que está tendo transformações, e aí sempre Maringá trazendo essa questão do marketing, né, de melhor cidade para se viver, e trazendo essa questão desde da gênese, né? E aí aqui, então, eu trouxe figuras de espaços que estão de empreendimentos novos, marketing, né, que eles utilizam. Então, bastante imagem em 3D, né, dessa realidade virtual, tour virtual, e de novos espaços que são criados dentro desses empreendimentos. Quanto tempo deu? Tem tempo. Dentro desses empreendimentos. Então, aqui até esse empreendimento, né, da PRC, ele tem esse delivery box, porque como teve a pandemia, o número de pedidos, né, tipo iFood e encomendas pela internet aumentou, então eles viram essa necessidade de criar esse ambiente para receber esses produtos. O Pet Care, que já estava, né, um pouco antes, e agora ainda mais intenso esses espaços. A figura 4 aqui com esse espaço Kids, né? Então, e aqui esse rooftop, que é uma cobertura onde tem piscina, salão de festa e vários espaços de lazer. Então, tudo isso, né, mostra como eles tentam, com a pandemia, valorizar essas áreas de lazer, né, mesmo, e tentar tudo em um mesmo edifício, né? Então, tudo que você precisa vai estar aqui nesse empreendimento. E, bom, a gente consegue concluir, então, que a pandemia da Covid-19, ela influenciou, sim, a dinâmica do comportamento, né, desses agentes, como eu falei, né, de incorporadoras, empresários, no mercado formal de moradia. E isso aconteceu, né, de acordo com os interesses deles, mas também com o apoio do Estado. E aí, né, como a gente viu, como eu falei, essas novas dinâmicas, essas novas demandas, novos modos de viver, né, geraram novas demandas,
e principalmente, né, isso foi visto nos empreendimentos de alto padrão. E aí, para ter a venda, né, desses empreendimentos e criar toda essa necessidade de um estilo de vida, eles utilizaram de estratégias de marketing, como foi visto, né, nas imagens. Essas são as minhas referências, e eu agradeço à Fundação Araucária pelo incentivo, a minha professora Beatriz Fleury, e também aos colegas aqui do LAPA, a Lorena, que ajudaram e participaram de debates, né, da pesquisa. Obrigada. Obrigado, Maria Cecília. Bom, eu queria primeiramente parabenizar todos e todas aí, a Yara, o Fernando, a Lorena e a Maria Cecília, pelas pesquisas, todas elas interessantíssimas. A gente, nessa sessão, acabou não tendo uma diversidade tão grande, né, de universo de pesquisa, né, no sentido de que todas elas acabam refletindo, né, em processos, no entendimento de processos de urbanização, do impacto, seja de políticas governamentais, né, no caso da Yara, de que forma, né, o momento econômico, as políticas do governo federal, as políticas do governo estadual, tem um rebatimento, né, numa política de desenvolvimento dessa região norte do estado do Paraná, e resultando aí na proposição do Metronor, e é um plano interessantíssimo para a gente entender em que medidas ele trouxe resultados e impactos, né, e resultou em novas políticas para a nossa região de desenvolvimento, né, da nossa região, do setor de Londrina e de Maringá. Então, depois tem uma pergunta aí para a Yara, para ela esclarecer alguns aspectos aí desse plano, mas muito interessante. O Fernando, que tenta entender, né, um pouco das dinâmicas de ocupação da cidade contemporânea, no aglomerado de Londrina, né, sobretudo aí pela ótica da dispersão, que tem mudado um pouco a lógica dos usos do solo e da feição das nossas periferias, né, e da forma de entender a dinâmica, né, que agora passa cada vez mais ser numa dinâmica regional, e que tem impactos na segregação socioespacial, né, essas novas dinâmicas. E a Lorena e a Maria Cecília, que tiveram um desafio grande aí, né, sempre muito difícil a gente tentar entender um processo que está em curso, né? Geralmente a gente precisa de um afastamento para conseguir compreender o fenômeno que a gente quer. Mas é interessantíssimo, né? A gente tentar ver em que medida a pandemia, né, tem transformado ou alterado a lógica, né, no caso delas, de habitação do nosso mercado, né? Resultando em novas demandas, busca por novas tipologias, né, e a gente entender esse impacto, né, que a pandemia nos trouxe, né, nos gostos dos proprietários, nas dinâmicas que o mercado vai valorizar para vender para esse público, né, se valendo aí do contexto da pandemia, e eu acho que mesmo sendo um processo tão recente, né, vocês já conseguem trazer alguns apontamentos aí para a nossa reflexão, para a gente pensar qual que é o direcionamento aí da cidade pós-pandemia, né, em que medida essa tendência que vocês observaram agora que a pandemia deu uma arrefecida se mantém, né, ou se altera, se foi algo momentâneo, mas uma série de dados bem interessantes. Eu gostaria, então, de abrir aí a inscrição, antes de eu colocar, né, as minhas questões, eu gostaria de abrir para vocês colocarem questões aí para os colegas, quem quer tirar dúvida, colocar algum questionamento. Bia? Tudo bem, pessoal? Eu
Quero parabenizar as pesquisas de vocês todos. Foi uma sorte, né? As 4 estarem juntas aí com alguma semelhança, porque a ideia era a gente ter promovido uma diversidade maior, né? No fim, esses 4 se encontram, né, com seus panos de fundo, assim como o Leonardo comentou, né? Se entrelaçam um pouco. A produção do espaço. Bia, acho que você caiu, né? Não fui eu, né? Fica na travou. dúvida. Travou. Vamos ver se a Bia consegue. Ela acabou de falar que acabou de... Ela deu um grito aqui pra gente que acabou a bateria. Ela avisou aqui. Bom, então, enquanto a Bia não consegue, vamos ver, imagino que ela daqui a pouco já retorne. Voltou pelo celular. Voltou e saiu. Oi, Eline, pode falar. Não sei se cabe enquanto a gente espera a Bia voltar. Eu tinha uma pergunta. Acho que eu vou, então... ela consegue falar, Bia? Está com o áudio fechado, Bia. Estão me ouvindo? Agora sim. Você vê quando a pessoa quer participar, ela dá um jeito, né? Então, eu esqueci, eu vim para a UEM muito apressada e eu esqueci a bateria, o carregador do notebook. Eu vi que já estava assim, nos finalmente, mas estava com 20%, achei que ia dar mais um pouquinho. Falando sobre esse pano de fundo, né, de todas as 4, sobre a produção do espaço. E aí eu queria colocar para a Yara, primeiro falar para o Fernando que o seu orientador abusa muito de você, porque isso aí é quase um doutorado, né? Uma pesquisa densa, eu achei, né? Assim, você já deve ter qualificado, eu imagino, mas tem muita coisa a ser explorada, né? Eu acho que eu enxerguei 3 pesquisas em uma. E uma lacuna mesmo, né? Olhar para esse processo de dispersão é uma coisa que ainda é necessário ser feito. Yara, quando eu cheguei na UEL, só se falava no Metronor, cheguei em 89, né? E era uma coisa muito presente, assim, nas aulas de planejamento, os professores falavam muito sobre isso. Depois eu estava lá ainda quando chegou o material doado lá pelo professor que dá nome ao... E aí, nossa, agora a gente vai conseguir entender, porque sempre rondou, né? Muitas dúvidas. Então, dizer para você que eu estou bem curiosa para saber o desenvolvimento da sua pesquisa, mas te perguntar uma coisa, o Bortolotti sempre fala, né, que foi por conta de, né, mudança de rumos políticos. Eu também acho que não é só isso, não. Mas você pretende fazer alguma pesquisa que entrelaçará o Metronor também com o Metroplan, que é aquele que ficou muito vinculado aqui a Maringá, essa região mais próxima, né? Maringá, Sarandi, Paysandu e acho que Marialva, acho que tem mais cidades, não me lembro. Você vai procurar fazer algum entrelaçamento, porque surgiu depois, né? E acho que tem um respingo do Metronor. Não sei se você vai fazer alguma discussão em relação a isso. Era essa a pergunta. Obrigada. Oi, Beatriz, boa tarde, tudo bom? Não, acho que a princípio nem no fim, eu não vou, assim como você relatou que a pesquisa do Fernando está gigante, a minha orientadora a gente já andou dando tentou, né, dar uns cortes, assim, umas aparadas, porque eu estava querendo abraçar o mundo em relação ao Metronor, porque eu sempre ouvi falar do Metronor também, então eu queria responder todas as minhas perguntas, mas a minha pesquisa vai acabar respondendo só uma parte, mas não. O que eu falei até de que ele vem sendo falado agora, né, no presente, na atualidade, é em relação à PDUI, que o Fernando aponta, e a própria metrópole Paraná Norte, porque eu entrei em contato, assim, um contato bem inicial, perguntando sobre o material do próprio Metronor, até descobri que tinha no acervo da UEL, com o Bortolotti, com o Socorro, e o que eles falaram, mas o plano da Metronor está sendo feito agora, acabou de ser feito. Então, aí eu falei assim, então quer dizer que ele tem esse seu reflexo, mas em relação à Metroplan,
a minha pesquisa não vai fazer essa, né, esse comparativo, essa análise. A princípio é a Metronor, os seus legados, esses alinhamentos, essas conjunturas federal, estadual, que estava acontecendo no PND, no PDU-PR, PRO e o PRI, essas questões aí de políticas, de programas a nível industrial, como isso se alinhou e chegou, então, ponto, no Metronor e os legados. Ok, fica para um outro doutorado. Né? Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Bia. Aline, quer colocar a sua questão? Eu ia perguntar para a Yara também, porque ela foi mostrando, né, na apresentação todos os marcos que estão sendo considerados na pesquisa, né? E eu percebi que esses marcos eles estão sendo analisados num sentido metodológico, porque ela fala assim, é um objeto que ela ainda está descobrindo, né? E aí ela está ainda não está definido o período, né? Aí eu queria que você falasse mais sobre essa definição do seu período de trabalho, como essas descobertas estão sendo para você, porque isso é uma coisa que também eu acho que rebate no meu trabalho, apesar de ser um pouquinho outra área. Aline, inicialmente o recorte seria a década de 70, porque a princípio o Metronor é que ele começa no finalzinho da década de 70, né, que é 77, e os trabalhos que eu pesquisei até agora falam de 89. Então, quando eu comecei, falei, bom, vai ser década de 70 e talvez, aí eu falei, que talvez é década de 70 e 80. Aí, conforme a gente vai fazendo os levantamentos e as leituras, foi conduzindo, nós compreendemos que o que aconteceu na década anterior, que foi a década de 60, ela reflete, né? Então, de certa forma, ela vai dar aquele respingo ali na década seguinte. Só que não só no comecinho lá em 70, 72, mas ela vai ter resultado lá em 77, porque o próprio projeto Metronor, ele fala do PDP de 63, que é feito pela SAGMAX. Então, no documento oficial do Metronor, ele cita esse plano de desenvolvimento do Paraná. Então, foi a primeira vez que levantou a anteninha. E aí você começa a fazer algumas leituras, eles citam planos do governador do estado da década anterior ainda, que é o finalzinho da década de 50. Então, assim, foram essas leituras que a gente foi alinhando e construindo. Por isso até que eu falei dessa linha do tempo, que vai dando essa ideia desse caminho, né? Como que eu cheguei, apesar do recorte do Metronor ser 77, 89, o período, que eu até estou tentando construir essa ideia de fases do Metronor, né, que é o antecedente, o que dá origem à criação, desenvolvimento e à morte, né, o engavetamento, o arquivamento e extinção do Metronor. Então, tem essa questão, década de 60 e 70, e no finalzinho, a década de 80. Então, a construção desse arco temporal, que ele sai um pouco antes e depois desse 77, 89, foi nesse sentido, com essas leituras que foram levando e direcionando a coisas que aconteceram antes, durante e até o finalzinho. Não sei se eu respondi a sua questão, ou se você entendeu como foi essa construção, que ainda está, né, em construção, enfim. Respondeu sim, e eu acho interessante, assim, essa visão que você coloca dos fatos que antecedem o início do plano, então ver essa construção da história não como antecedente, né, mas como processo, e eu acho que eu tenho esse encaminhamento também, conforme a gente vai nos aprofundando, né, no objeto, vai alterando essa linha, né, eu acho isso interessante, obrigada. Obrigado, Aline. Yara. Fernando? Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Yara. Pode ser, Yara? Tá certo. Dá um aviso aqui para baixar a mãozinha. Yara, pelo que eu me lembro, assim, quando eu estudei o Metronor, e até um pouco antes, né, no imaginário popular, pelo que eu entendi, o Metronor ele ficou marcado assim como uma proposta de uma grande mancha conurbada, né, entre Londrina e Maringá.
Como é que isso é tratado no plano? Ele é uma coisa que foi especificado, assim, como um projeto, uma consequência prevista, ou simplesmente ficou na cabeça das pessoas essa possibilidade e isso ficou maior do que o próprio plano, por acaso? Fernando, na verdade, eles citam assim, que ai meu Deus, fugiu a palavra aqui, não é a intenção, mas eles começaram a ter interesse nesse eixo norte, nessa região que eles chamam aí do eixo Londrina-Maringá e que vira o Metronor, por conta dos problemas que aconteciam aqui, que eram muito semelhantes à região metropolitana. Consequentemente, uma das questões era a própria conurbação. Então, eles chegam a citar que tem essa questão da conurbação, a migração das pessoas chegando nessa região, principalmente nas maiores cidades, até a questão da polarização dos tipos de serviço, né, comércio, as indústrias, o que foi desenvolvido aqui. Mas, sim, aparece nesse documento a importância de se estudar essa conurbação, principalmente quando eles falam da indústria, que daí acaba que algumas áreas industriais elas já estão próximo às áreas residenciais das outras cidades. Então, isso foi um ponto que levantou uma interrogação e que é discutido no plano, talvez não com tanta força, assim, e a conurbação, ou talvez como a gente estude hoje, a gente fale tanto, mas sim, foi um ponto que eles levantaram porque eles acharam que seria uma preocupação lá no futuro com a expansão industrial e com a expansão urbana, que foi dois pontos que o projeto Metronor, que aparece no plano diretor do projeto Metronor, como pontos representativos resultantes de todo esse processo. Então, a expansão industrial e a expansão urbana. Consequentemente, como algumas cidades já eram conurbadas, isso preocupava muito eles. Então, eles acreditavam que deveria, então, voltar os olhos para esse controle do uso do solo, que eles chamam dentro do plano. Então, deveria ter um diferencial e se produzir algo diferente. Tanto é que o Metronor produz uma série de documentos, né, como eu falei, da zona industrial, da questão de águas e vários pontos para tentar organizar esse uso do solo. Legal, obrigado. Bom, eu queria então fazer uma pergunta para Maria Cecília e para a Lorena, né, que tem pesquisas aí conectadas e correlatas. Eu achei muito interessante, meninas, porque primeiro vocês mostram um dado que a gente tinha em mente, mas que é muito difícil de entender o motivo, que é como que o setor da construção dá um salto no momento de crise, de pandemia, né? Entender os motivos e num momento onde a gente sabe que talvez seja um outro elemento para vocês explorarem em futuras pesquisas, né? O custo da construção também deu um salto bastante elevado, né? Então, a gente sabe, né, que por um lado a pandemia, e vocês conseguiram demonstrar um pouco disso, gera uma demanda por novos produtos, né? Um interesse por casas, pelo espaço livre, por uma área mais ampliada, né? Por toda a restrição, né, que a gente teve no momento aí de pandemia. Mas, por outro lado, a gente sabe que o custo da construção dá um salto, né, e a produção dá um salto, e é difícil a gente compreender todas essas questões, né, uma pandemia que gera uma crise econômica, eleva o custo, mas mesmo assim esse setor se mantém bastante aquecido. Talvez, aí uma hipótese, seja um pouco do reflexo de que o mercado de terras, né, o acesso a esse produto, ele é muito restrito, né? É uma parcela pequena ainda da população que tem acesso à moradia, à casa própria, né? Talvez esse monopólio da terra explique, né, um pouco, por ser um mercado no geral, né? Acho que a crise afeta muitos, mas poucos têm acesso à casa própria, à moradia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. A pesquisa foi focada, né, pelo que eu entendi, no aluguel. Vocês adotaram, né,
a tipologia principalmente de apartamentos, né, para analisar, e aí chegaram à conclusão também, acho que ao longo do delineamento da pesquisa, de que houve um aumento da demanda por outros tipos de produto, né, de residências, né, uma preferência desse consumidor por residências. Então, eu queria saber se vocês chegaram a analisar, né, porque o valor do aluguel me pareceu muito variável, assim, não dá para chegar numa conclusão, assim, né, se ele subiu, abaixou, né, teve muita variação, lógico que a amostra também não é super grande, representativa, né, mas a amostra de vocês não dá para chegar a uma conclusão. Se vocês chegaram ou nas entrevistas que vocês fizeram, por exemplo, essa tipologia que foi mais demandada, a tipologia de casas, né, essa vontade das pessoas irem para casas com espaços mais amplos, áreas livres mais amplas. Será que teve impacto maior, né, no valor do aluguel ou do valor residencial, né, se a pesquisa de vocês ou as entrevistas, né, com o pessoal ligado ao setor imobiliário demonstrou isso, né, então talvez o setor de apartamento não tenha sido tão impactado no valor do aluguel, mas as casas sim, por ser um imóvel mais demandado. E para Maria Cecília, né, que analisou algumas questões interessantes do marketing, né, e ilustrou algumas questões até de novos espaços aí demandados pela pandemia, né, como delivery box, né, e outras funções atreladas, né, pela pandemia. Se nas suas conclusões, se você consegue vislumbrar que essas tendências são tendências que vieram para ficar, assim, no setor imobiliário, se você consegue ver que essas questões são novas demandas, assim, para o projeto dessas áreas de prédios e apartamentos. Primeiro, comentando que você tinha falado sobre, mesmo sendo um período, né, de pandemia, a gente teve, ainda assim, a construção civil bem ativa, ficou muito pouco tempo parada, foi uma das primeiras atividades, né, que voltou. E aí o que a gente pôde perceber, né, durante a pesquisa é que tiveram algumas, por exemplo, a taxa Selic, né, que é a taxa de juros, ela reduziu, né, então já no início ali da pandemia, em 2020, ela já foi reduzida, e aí outras taxas, por exemplo, de financiarização, acompanham a taxa Selic. Então, a gente viu que tiveram essa ajuda, né, que fez com que o mercado voltasse. E também outra coisa que a gente vê, e aí a gente vê sempre, é que continuou sendo atendido, né, esse mercado atendeu as pessoas que têm condições, né? Então, como a gente viu, como eu falei ali, são empreendimentos de alto padrão. Inclusive, o que foi lançado, por exemplo, aqui em Maringá, eram áreas próximo ao Parque do Ingá, não sei para quem não é de Maringá aqui, mas é região central. E, por exemplo, que eu não, foi um recorte que eu não trouxe aqui, né? Mas os novos empreendimentos, eles estão saindo ali tudo próximo, né, dessa área que é uma área valorizada, uma área verde, onde você vai ter vista ali para o parque, para esse local ali central da cidade, né? Então, a gente vê que todo esse empreendimento, esse mercado, funcionou, né, para quem podia pagar por isso. E a outra pergunta foi sobre se esse comportamento, né, essas novas tipologias, se eu entendo que elas vieram para ficar. Na entrevista, né, que eu fiz com o diretor, ele era diretor de projetos, inclusive, de uma empresa aqui bem atuante de Maringá, e aí ele estava conversando comigo, explicando que são tendências que não foram impostas pela pandemia, mas foram antecipadas, né, pela pandemia. Então, já eram necessidades que já estavam vindo de ter um empreendimento com todos esses
esses ambientes, né, em um empreendimento ter todas essas atividades, então você não precisa sair, vai ter um coworking ali embaixo do seu prédio, vai ter um pet place, e enfim, mas eu acredito sim que são demandas, né, que vão permanecer, mas o que a gente pode ver é que o mercado está sempre mudando, né, então se articulando e vendo essas novas demandas. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi, acredito que sim. Sim, sim, obrigado, Maria Cecília. E qualquer coisa você fala aí. Lorena, você chegou a ver alguma coisa do valor dos aluguéis de casas, comparando com o setor de apartamentos, ou nas suas entrevistas, para saber se, eventualmente, essa tipologia foi mais impactada? A gente começou a pesquisa vendo tanto apartamento quanto residência. A gente começou, só que a partir do decorrer da pesquisa e também a partir da entrevista que a gente fez com esse agente, ele deu assim, um norte para a gente. Qual foi o mais impactante e também por o que você quer olhar. Então, o que tinha dado nas nossas pesquisas, que foi várias tabelas que a gente pesquisou, imagina entrar nesses 2 sites, que foi Subcem e o Zap Imóveis, e procurar um por um, quais estão disponíveis, e depois ver toda a demanda, qual tem mais e qual tem menos. Então, os de 2 e 3 quartos foi o que se destacou. Então, ele deu essa visão para a gente. E se foram esses, então, um pouco assim, a Bia pode me ajudar também depois, tipo, então, por que ver o outro se o seu foco está sendo esse no momento também? Então, a gente focou, então, daí em diminuir para 2 e 3 quartos. E daí, na minha pesquisa maior, que esse é um recorte, né, como a gente falou, na minha pesquisa maior, eu trabalho um pouco mais sobre o que está acontecendo nessa tipologia, e daí acabou sendo o foco esses 2 mesmo, o de 2 e 3 quartos. Mas a gente também, como eu falei, pesquisou residências, fizemos as mesmas tabelas para residências também, só que a gente não conseguiu trabalhar elas para a minha pesquisa, mas nessa que está integrada também, que é o Tata, que é a pesquisa em rede, a gente vai aprofundar também nas residências, então vai acabar utilizando para essa, mas não para a minha pesquisa científica. E falando um pouco da questão de alterar o valor das residências, se for ver a pesquisa que eu fiz mais aprofundada na minha pesquisa científica, eu falo um pouco sobre isso, porque, como eu falo, é questão de uma nova demanda para o seu ambiente residencial, você quer um quarto maior, você quer um escritório, e daí você quer utilizar das áreas verdes, e daí num prédio você não conseguia estar naquela área de convivência que você está pagando, então você vai para um lugar que você pague, mas você consegue estar ali a hora que você quiser. Então, vai ter uma alteração também nesse cenário, mas trazendo o que a Cecília falou e o que você tinha falado no início, o professor Leonardo tinha falado no início, as pessoas acabam vendo na pandemia uma forma de finalmente investir no seu sonho de ter a sua casa. Então, claro que não atinge toda a população, a gente sabe muito bem disso, mas essas pessoas que já tinham a ideia de investir na sua residência, pegam, então, o seu dinheiro ali que já está guardado e aplicam ali para ter a sua casa. Então, também tem a questão dessas taxas que a gente sempre fala, porque foi um ponto que eu trabalhei muito na minha pesquisa maior mesmo, na completa, que essas taxas ajudou muito as pessoas, tanto o lado das pessoas que querem comprar sua casa, como também, por exemplo, de bancos para fazer empréstimos e tal, porque acaba sendo um cenário muito bom para você atuar. Então, acaba atingindo tudo, um todo, mas daí para a pesquisa a gente acabou reduzindo para essas 2 tipologias, mas com certeza atingiu todas, mas principalmente essa. Obrigado, Lorena. Bom, antes de passar para a Yara e para o Fernando, Bia, você quer fazer uma complementação? Eu levantei a mãozinha, mas vou pedir para passar na frente da fila, só para dizer que elas estão dentro de uma pesquisa maior, né, que quando fala territórios avançados e recuados, o recuado é a ponta mais frágil, né? Então, quem é que se impactou com o Covid em relação a espaço de moradia, e nos avançados, como é que o mercado está se comportando, né? Então, a gente está avaliando também Campinas, São Carlos e Salvador.
Então, duas cidades médias e duas que já têm uma escala maior, né? E só para contextualizar um pouquinho. E a Lorena também foi buscar saber se tinha despejos por falta de aluguel, porque o foco dela era aluguel. Então, será que chegamos num ponto crítico em relação a isso na pandemia, né? Aí a gente conseguiu informações de que não houve nenhum registro em Maringá, mas no Brasil sabemos que sim, né? E aqui não foi surpresa não haver, né? Porque a gente não tem grandes, né, questões críticas em relação a isso. E aí ela começou num panorama bem ampliado mesmo, e aí a gente começou a perceber que quem destacava mesmo era essa tipologia dos 2 e 3 quartos, que as casas não tiveram tanta alteração em relação ao aluguel, ou tanta oferta também. Lembrando que quem vive de aluguel, né, não tem a mesma dança, a mesma ciranda que a Cecília estava observando, que eram investimentos em residências novas para a classe alta. Ela foi lá para outra ponta, né? E aí o que a gente conseguiu ver é alguma mobilidade pequena de quem já tinha 2 quartos e sente necessidade de ampliar e vai buscar um aluguel de apartamento de 3 quartos. Então ficou transitando, e quem tinha 1 quarto foi para 2. E aí o que o corretor falou para nós bateu muito com o que a gente tinha percebido. Houve muito essa transição e essa demanda cresceu de 2 e 3. E a Cecília, eu lembro que a gente questionou sobre isso também, mas será que essa tendência de alteração no produto já não era uma coisa que estava vindo, né? E realmente a Covid acelerou, né? E também tentando entender por que houve uma recuperação tão rápida, né? E aí, grande parte é por conta mesmo desse amparo, né, de redução de taxa de juros, foi bastante relevante, depois o entrevistado também fala isso, né? Alguma mudança ou outra de legislação, acomodação, também novas frentes imobiliárias que já estavam vindo e que vai encontrar nessa redução de taxa e nessa abertura do isolamento muito precoce. Não sei se vocês lembram que a construção civil foi uma das primeiríssimas a reativar também, né? Mas o que a gente tem a dizer é, a Covid só acelerou, essa tendência toda já ia acontecer, tanto de produtos, né, quanto de crescimento, quantitativamente, esses empreendimentos de alta renda, né? E a gente está observando alguma semelhança também nessas outras cidades. Ainda é uma pesquisa muito iniciante a nossa, né, em rede, mas a gente percebe muita coisa semelhante, com exceção do despejo, que aí em Salvador é bem crescente, Campinas e tal, por falta de aluguel, né? Mas depois a gente vai ampliar, vai relacionar com mais profundidade, né? E é aquilo que você falou, né, Léo? É meio arriscado porque a gente está vivendo o que está pesquisando, né? Então, a pesquisa pretende acabar só em 2024, para tentar ver se no final tem um afastamento, a pesquisa em rede, né? Dá um afastamento para fazer uma avaliação um pouco melhor, né? Mas é isso. Olha, eu estava mexendo no notebook para tirar o meu som. Estou ficando doida aqui já. Obrigado, Bia. Então, vou passar a palavra para a Yara e, na sequência, para o Fernando. Aí a gente encerra, porque a gente já estourou. A gente tem uma folga de tempo, né? Não temos sessões depois, né? Mas a gente já estourou bastante aqui. Então, Yara. Eu acho que a Bia já respondeu uma parte do que eu queria, mas gostaria de parabenizar, Beatriz, suas alunas, que eu achei o trabalho fantástico. E eu sempre tive uma curiosidade de saber o que estava acontecendo nessa pandemia, porque eu mesmo sou uma pessoa que mora em apartamento e gostaria muito de mudar para uma casa, né? Então, eu já fui ver, inclusive, casa para mudar. Eu já fui ver terreno, coisas assim, entendeu? E eu sempre fiquei curiosa. Você acabou de me responder que a pesquisa das meninas não tem a ver com isso, mas será que algum dia vocês vão pesquisar alguma coisa, não em relação a isso, mas se efetivamente houve essa migração e, consequentemente, essa migração de aluguel e que número foi isso, como isso aconteceu, ou não sei se já fez, eu boiei e não entendi a resposta de vocês, né? Porque é aluguel e o outro é classe mais alta. Mas se houve essa migração, mesmo quem estava atrás desse aluguel mudou para casa nesse período da pandemia e realmente falou, olha, eu mudei para casa por conta da pandemia, que eu mudei meus hábitos, vocês chegaram a fazer
esse levantamento. Eu sei que a Lorena fez uma afirmação ali em relação a isso, mas se vocês têm dados substanciais sobre isso ou não, ou só foram pontos que o próprio corretor acabou afirmando por conta dos anseios das pessoas, né? Falando, olha, eu queria sair do meu apartamento para mudar para uma casa por conta da pandemia. Eu posso botar minha pergunta junto com a da Yara? Vai lá, Fernando. Que eu, enquanto uma pessoa que desconhece a situação da moradia em Maringá, eu gostaria de saber se a moradia unifamiliar, ela é uma tipologia de moradia popular em Maringá ou não, assim. Respondam, meninas, vocês querem responder? Da Yara, né? Que a outra é mais geral. Querem responder? Eu posso falar, daí qualquer coisa você complementa. Assim, foi uma coisa que foi bastante levantada pelo nosso entrevistado, mas que conforme, principalmente eu fui pesquisando em algumas fontes, que eu não vou conseguir falar todas, né, mas a gente fez uma pesquisa bem grande, já vinha falando em algum site como justificativa, em algumas fontes como justificativa do porquê as pessoas estarem investindo em novas residências e tudo mais, e foi por isso, porque, por exemplo, eu também moro em apartamento, né, que eu não sou de Maringá, então eu mudei para cá para estudar. E daí, eu antes morava num apartamento que era só 2 quartos e dividia com uma pessoa. Hoje, e ele era bem pequeno, então hoje, mudando para um apartamento maior, que eu mudei, né, daí eu tive a pandemia, daí eu acabei saindo e daí eu entrei em outro apartamento. Eu entendo a necessidade das pessoas de estarem num lugar maior. Eu, por exemplo, achava que eu ia gostar muito de morar em apartamento, e hoje eu não gosto tanto, porque eu prefiro estar numa área livre, sabe que você pode sair para fora, você pode fazer suas coisas, não vai ter pessoas te olhando e todo esse controle. Então, assim, foi alguma coisa que veio do nosso entrevistado, ele falou, porque ele, como corretor, está presente com pessoas que vêm, quero sair da minha casa por causa disso, disso e disso, e ele falou que foi muito recorrente esse mesmo argumento, de eu que preciso de um escritório, preciso de uma sala para o meu filho estudar, e para não ficar barulho na hora que eu estiver numa reunião, e daí acabou sendo algo que as pessoas já estavam querendo mesmo. Eu acho que é isso, responder. Então, a gente começou a fazer essa investigação, da rede, né, dos territórios ampliados, e faz um ano. Tá sem som. Tá sem som? Não, estamos ouvindo. Tá com som. Estamos ouvindo sim. Qualquer coisa eu falo alto, você escuta, que você está aqui na outra sala. Gente, elas me expulsaram da sala para não ficar em cima delas, então eu estou na sala do lado. Mas elas estão me ouvindo, se quiser eu falo mais alto. Eu fui expulsa do meu próprio laboratório. Você vê como eu sou boazinha? Então, a gente começou a fazer uma discussão de texto, começou a entender um pouquinho os reflexos gerais da pandemia, né? Tem um ano essa pesquisa, né? Quase que coincide com o começo do PIBIC delas. Mas esse anseio que você sente, Yara, né? Eu sinto também, isso resultou numa compra de um terreno, mesmo sem ter dinheiro suficiente, eu estou ainda vendo como é que eu vou construir, né, porque o apartamento ficou pequeno. Esse desejo aconteceu também, né, mas a gente algumas conversas que tivemos com empreendedores, não é o pique das meninas, é a pesquisa maior, já nos sinalizou que houve também uma procura muito grande, né, por residências, só que em Maringá isso bate na questão dos que eu acho que não deveria bater, mas de uma certa insegurança. Então, assim, quem tem grana para comprar um terreno e construir uma boa casa, fica um pouco dividido em relação a fazer isso ou ir para um bom apartamento com facilities, né, que são essas áreas de atendimento mais ampliadas, porque hoje elas estão mais ampliadas. E as áreas livres dos apartamentos de alta renda também estão maiores. Então, está ainda um pouco dividido. Mas a pesquisa delas não ficou comparando esses vários desejos, né? Isso é para acontecer na nossa pesquisa maior, né? Eu posso resumir dizendo que esses empreendimentos que estão sendo lançados em Maringá, de 2020 para cá, eles já iam acontecer de qualquer jeito, já faz parte da dinâmica da cidade, que compra muito para investir, não só para morar, né? Mas que foi bastante intensificada aí com esse aporte todo para o mercado.
E não lembro se era bem isso que você me perguntou, mas a gente vai procurar olhar para essas corridas todas, né? Mas que houve a corrida, houve, e por isso os materiais de construção subiram também muito, tudo que envolve a cadeia, né? Subiu junto. E o Fernando se perguntou se a tipologia unifamiliar é predominante em Maringá. Foi isso que você falou? Se ela é popular. Então, né? Nós não estamos em Londrina, né? Nós estamos em Maringá. Então, o popular aqui, né? A gente tem alguns conjuntos habitacionais unifamiliares, mas não, né? Predominantemente, se você pensar desde a década de 60. Mas o que, né? A produção imobiliária hoje ela tá pouca, né? Nos últimos 2 anos, tá meio rarinha. Mas se você pegar no histórico foi mais unifamiliar mesmo, tá? Então, é isso. É que aí eu me lembrei das casas geminadas, que é uma saída da classe média baixa, que aí acrescentou muito nessa unifamiliaridade, né? Então, lote grande, subdivide, faz casa geminada, e aí a gente tem também uma grande porção unifamiliar, de uma classe que consegue sair do conjunto habitacional, mas também não consegue ascender para uma habitação um pouco maior, né? E aí você vai ter porções aqui imensas de casas geminadas. Mas é isso, gente, senão a gente não respira para a palestra. Só um comentário. Obrigado, pessoal. Bom, então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa sessão, agradecer a Aline por ter nos ajudado na moderação. Quero reforçar o convite da palestra, logo mais às 19 horas, a Rita de Cássio Veloso, é esse o nome, né? Deixa eu ver se isso, professora da UFMG, que vai fazer uma palestra intitulada Horizontes para Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, as temporalidades da experiência urbana brasileira. Então, pessoal, agradeço todo mundo, parabenizo pela pesquisa, acho que foi ótimo aí o debate, tínhamos questões aí para colocar e prolongar, né, mas a gente já extrapolou bastante, então desejo aí uma boa noite e nos vemos aí na palestra. Obrigado. Até mais, gente, até daqui a pouco. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, até.